Já se passou algum tempo desde que conversamos sobre as cidades de luz, nos reinos superiores, e a dádiva maravilhosa que se disponibilizou à humanidade. Observamos que muitos de vocês, como parte de sua missão terrena, estão envolvidos ativamente em ancorar a luz do Criador, partículas adamantinas, dentro de si mesmos, na grade cristalina da Terra, para, em seguida, irradiar o remanescente para o mundo em geral. Todavia, embora haja demasiadamente descontentamento, medo e raiva, a maioria da humanidade ainda não está pronta para aceitar o fato de que grandes mudanças, em todas as áreas da vida na Terra, estão em curso, e que o momento é da essência. As massas ainda estão em negação e resistentes à mudança, e a maioria é incapaz de absorver o que considera ensinamentos absurdos, radicais da era vindoura da iluminação. Dissemos reiteradas vezes que vocês são os transdutores, os receptáculos, os veículos humanos dentro e através dos quais as frequências rarefeitas do futuro devem fluir, a fim de serem ancoradas na Terra e disponibilizadas a todas as criações terrenas. É por isso que é tão importante para vocês equilibrar e harmonizar os seus padrões de frequências pessoais e voltar ao centro, para acomodar uma maior quantidade do fogo criador cristalino da vida-amor. Se vocês se lembrarem, algum tempo atrás explicamos como, à medida que a Terra era formada e preparada para a habitação humana, havia gigantescos pináculos cristalinos da luz viva implantados nas profundezas da Terra, que também se estendiam acima do solo, para os céus. Esses pináculos sencientes, que cercavam o mundo, eram receptores e emissores dos códigos geométricos sagrados de luz, oriundos do grande Sol central, e os códigos energéticos frequências da Terra que eram então irradiados de volta para os reinos superiores, de modo que os grandes seres de luz pudessem monitorar o progresso da Terra e da humanidade. Esses magníficos pilares de luz eram também utilizados para modificar e refinar o modelo divino e as frequências de luz que estavam sendo enviadas para a Terra e para todo o sistema de grade. Quando a Terra caiu na densidade da terceira e quarta dimensões, houve um dramático aumento nos eventos cataclísmicos em que a maioria desses grandes pináculos foram fragmentados, espalhados e enterrados nas profundezas da Terra. Somente algumas dessas sentinelas magníficas permanecerão, no entanto, foram camuflados por uma cobertura de material vegetal ou camadas de solo e pedra. A maioria dos maravilhosos cristais que está retornando para vocês durante esta era milagrosa de transformação, são fragmentos daqueles grandes pináculos. É de se admirar que eles se tornaram tão preciosos para vocês, ao ajudá-los a recuperar algumas das lembranças maravilhosas do seu passado antigo, e criar visões do seu lar entre as estrelas. Muitos dentre vocês ancoraram diligentemente as pedras da ascensão, conforme os instruímos a fazê-lo, em conjunto com as informações acerca de como visitar as cidades de luz mais próximas de vocês, e como conectar-se às frequências vibratórias da quinta e sexta dimensões, a fim de dar início ao fluxo das partículas adamantinas para o seu recipiente etérico, em sua pirâmide de quinta dimensão e em seu vaso físico terreno. Explicamos como vocês também podem doar, como dízimo, uma porção das partículas adamantinas, que vocês transferiram e integraram, à pirâmide mundial nas dimensões superiores, para o bem maior de todos. Vocês também podem dedicar uma parte para qualquer outra pirâmide que tenham criado ou ajudado a criar. Uma explicação completa e de como proceder para fazer isso foi dada no passado. É o momento de dar-lhes uma explicação mais detalhada referente às pedras para ancorar a ascensão e por que são tão importantes. As duas pedras cristalinas representam a luz do fogo cristalino do Criador, ou as partículas adamantinas, conforme as denominamos para esta era vindoura, visto que não é plausível substituir os grandes pináculos de cristal senciente ao redor da Terra.
Essas pedras realizarão a mesma função como receptores e emissores juntamente a cada um de vocês. Como receptáculos refinados e de luz consciente, as duas pequenas pedras de ametista vão retirar a chama violeta da transformação do sétimo raio e irradiá-la para os muitos níveis da Terra, ativando, assim, os grandes aglomerados de ametista e as câmaras da chama violeta encapsuladas etericamente, que foram colocadas ao redor da Terra, à espera do tempo apropriado para irromper em vida e começar o processo edificante de transformação a partir de dentro da estrutura da Terra. Isso também vai acelerar o processo de ativação do sistema da grade cristalina que envolve a Terra, que, por sua vez, acelerará ainda mais o processo de ascensão da Terra e da humanidade. Imaginem, se desejar, uma haste de luz concentrada irradiando-se da cidade de luz em sua região, diretamente para a sua pedra de ascensão pessoal, de formação padrão diamantino, e em seguida, para o núcleo da Terra. Isso também acelerará o processo de ancoragem da grade cristalina em seu ambiente pessoal. Isso, por sua vez, resultará, finalmente, na criação de um espaço sagrado de beleza e harmonia em que a paz e a serenidade prevalecerão. Chegará o momento, após vocês ativarem a própria coluna de luz ascensional, por meio da sua pirâmide na quinta dimensão, em que o poder da sua ressonância magnética irá atrair e ancorar uma coluna de luz ascensional para o sistema de grade cristalina, através de sua pedra ascensional de padrão diamantino, que está oculta. Ao assim fazer, vocês começarão o processo de irradiar cada vez mais essa luz transformadora para a Terra e para as regiões circundantes, para reavivar sua memória e lembrá-los da extrema importância de tornar-se portadores da luz do Criador. Vamos repetir um breve trecho de uma mensagem passada. Os portais agora estão abertos, mas vocês devem elevar-se e entrar, porque essa grande dádiva de luz radiante só é acessível àqueles que estão firmemente no caminho da ascensão e que são capazes de ser batizados na luz viva da nova criação. A chave para cada santuário interno de dimensão superior é a vibração, cada uma mais refinada e requintada que a última. Se vocês vêm lendo nossas mensagens nos últimos anos, e fizeram um esforço para integrar, mesmo que seja uma pequena parte de nossos ensinamentos, vocês estão prontos para fazer parte desta grandiosa missão e acessar uma cidade de luz. Se ainda tiverem dúvidas, entrem em sua pirâmide de luz e deitem-se na mesa de cristal que aí existe. Peçam aos seus amigos angélicos para ajudá-los a harmonizar seus padrões de frequência, interna e externamente. E, em seguida, enquanto estão em um estado meditativo, com intenção pura, imaginem a espiral de luz de dupla hélice. Vejam-se sendo elevados na espiral do lado direito e permitam que o seu eu superior orquestre sua jornada para a cidade de luz. Não coloquem nenhuma condição em sua jornada ou esperem um determinado resultado. Permitam que o Espírito seja o seu guia e vocês não serão desviados. Vocês serão infundidos com a quantidade apropriada da luz do Criador, tanto quanto puderem integrar, processar e projetar para o mundo. Nem mais, nem menos. Gradativamente, vocês, as ascendentes sementes estelares da nova criação, passarão cada vez mais para dentro do santuário interno de luz, à medida que trazem mais e mais da rarefeita luz de fogo do Criador e o esquema divino do futuro de volta para a Terra com vocês. Lembrem, amados, de muitas maneiras vocês estão plantando as sementes da ascensão para a humanidade e a Terra. Como foi dito, conforme vocês se elevarem, assim também a Terra e todos os seus habitantes o farão. Meus queridos, estamos cientes de que esses são períodos de grande estresse e de mudanças memoráveis. É mais importante do que nunca que vocês não se deixem ser arrastados para baixo na espiral de medo e negatividade, que está se formando na consciência coletiva da humanidade. Vocês devem ser diligentes em sua determinação de permanecer centrados e concentrados em sua visão pessoal para o futuro.
Não permitam que os outros os dissuadam do seu caminho, devido a um falso senso de dever e de antigos laços que os prendem à ilusão da terceira e quarta dimensões. Prometam a si mesmos que, deste momento em diante, vocês farão somente aquilo que os entusiasme e traga uma sensação de satisfação, porque aí está a sua missão e como vocês podem servir melhor. Ao trazer mais alegria para a sua vida, os outros notarão e começarão a seguir o seu exemplo, e, à medida que ativar a fonte do seu poder interior, cada vez mais isso desencadeará o que é necessário para os demais abrir o centro do coração deles e começar o processo de despertar. Vocês podem ser catalisadores que ajudarão aqueles em sua esfera de influência a passar mais rapidamente pelo processo de cura das feridas emocionais. E, por meio de suas palavras de sabedoria, vocês podem inspirá-los a voltar-se para dentro e começar a escutar as advertências do Espírito. Estejam atentos ao fato de que haverá pessoas que entrarão em sua vida e poderão tentar desencorajá-los de seguir o seu caminho, à medida que avançam mais na espiral da ascensão. E pode haver alguns que vocês deixarão para trás conforme mergulham mais profundamente nas complexidades da iluminação. À medida que aprenderem as lições que são apresentadas a vocês, e estiverem prontos para avançar em direção à luz, muitos daqueles ao seu redor permanecerão aprisionadas na ilusão das dimensões inferiores desarmônicas. Não julguem, abençoem-nos e permitam que eles sigam o caminho deles, mas não deixem que os dissuadam de seguir o seu. Aqueles, como vocês, que estão na vanguarda, são corajosos o suficiente para sair e se afastar das crenças populares e da consciência de massa limitada do ambiente de terceira e quarta dimensões. Permitam que aquelas visões, que às vezes enchem a sua consciência, se apresentem e se permitam falar as palavras de sabedoria que muitas vezes flutuam em sua mente. Vocês estão no processo de acessar cada vez mais da sua mente sagrada, sua biblioteca cósmica, onde uma grande riqueza de informações, conhecimentos e memórias antigas estão guardadas. Vocês devem se lembrar de que durante essas muitas eras passadas, quase toda alma nascida no plano físico foi capturada pelo sistema de crença da consciência de massa da terceira e quarta dimensões. Como resultado, as questões centrais do passado e as imperfeições dentro do DNA ancestral fizeram com que muitos sintomas se manifestassem, sempre que alguém se permitiu não se sentir amado ou se sentir indigno, culpado, envergonhado ou ressentido de alguma forma. Durante esses tempos memoráveis de transformação, a luz da vida eterna não será negada. Está mergulhando nos mais profundos bolsões de negatividade dentro dos seus múltiplos sistemas corpóreos. À medida que essas formas pensamento equivocadas vêm à tona, podem criar grande desconforto de diversas maneiras, porque elas têm feito parte de sua constituição física durante muito tempo. Pode ser que não desistam facilmente, amados, mas vocês devem prevalecer. Quando as forças opostas de luz e sombra se encontram, a luz é sempre a vitoriosa em última análise. Portanto, não se desencorajem, porque à medida que vocês se aprofundam cada vez mais em seu núcleo interno, vocês terão a oportunidade, de uma vez por todas, de liberar para a luz todas as frequências de uma natureza discordante que não servem ao seu bem maior. O processo de transformação está se acelerando de modo exponencial. Contudo, será muito mais fácil para aqueles que estão participando ativamente no próprio processo de ascensão. Lembrem-se, sempre peçam por facilidade e graça. Meus fiéis guerreiros, vocês estão prontos para avançar e aceitar a etapa final da sua missão terrena, porque nestes momentos críticos, vocês são necessários como transdutores e transmissores dessa energia refinada para ajudar a humanidade e a Terra a passar por este importante período de transição. Por isso é que eu convoquei minhas legiões, mais uma vez,
E porque estou tornando conhecida a minha presença àqueles que concordaram em desempenhar um papel importante no grande drama que está em desenvolvimento na Terra agora. À medida que você se encher até o transbordamento com o elixir do amor-luz do Criador, o seu círculo de influência se alargará. Primeiramente, vocês serão transformados, e, aos poucos, aqueles em seu ambiente imediato. Então, isso se irradiará cada vez mais para o mundo, conforme vocês permitirem ao seu eu superior orientá-los e integrá-los internamente, de modo mais pleno. Cada vez mais pensamentos inspirados virão a vocês. Há muitas maneiras de se permitir que o Espírito se manifeste por seu intermédio. Apenas permitam que isso aconteça naturalmente, meus queridos. Nosso Deus Pai, Mãe e a Companhia Total dos Reinos Superiores estão aqui para apoiar, incentivar e amar a todos vocês incondicionalmente. Eu sou o Arcanjo Miguel.